Vamos ler a Bíblia. Hoje de manhã vamos ler João capítulo 6. João capítulo 6, a partir do versículo 1 eu vou ler. Se vocês acharam, João capítulo 6, versículo 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de mão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Nós lemos até aqui. Antigamente, em Gangwon-do, havia uma aldeia chamada Haeun. A aldeia Haeun, como que se transformou? Essa aldeia teve esse nome? Então, no interior, as pessoas elas plantavam. Era uma aldeia bem do interior. E um dia começou a surgir muitas cobras na plantação de pimenta. Eles eram mordidos pela cobra. E tinha na cozinha cobra. Então, por dia, eles encontravam inúmeras cobras. Tinha muitas pessoas que eram picadas pela serpente, pela cobra. Teve muitas pessoas com dificuldades. Por isso, as pessoas estavam sofrendo muito por causa da cobra. E assim, como tinha muita cobra naquela aldeia, eles já não podiam mais viver. E assim, as pessoas, pouco a pouco, começaram a partir daquela aldeia. Tem casa, tem o nosso campo, mas não era fácil, né, sair da casa onde eles estavam, porque onde que eles poderiam viver? Onde eles poderiam arranjar uma outra casa? Então, eles estavam com muita dificuldade. Então, as pessoas estavam suspirando, pensando o que fariam da vida. E um dia, veio uma pessoa que estava passando pela aldeia e entrou naquela aldeia. E os cidadãos daquela aldeia perguntaram para aquele visitante: Agora, nessa aldeia, tem muita cobra. Então, não é uma ou duas pessoas que foram mordidas pela cobra, mas as cobras estão entrando dentro do nosso quarto e estão nos atacando até no quarto. Então, as pessoas não conseguem mais dormir. E por dia está partindo 1, 2 pessoas. E perguntaram para esse visitante: como é que a gente tem que fazer? E esse visitante começou a rir. Ele falou: vocês estão se preocupando por nada. Como assim? Cobra não é nada?
Não, isso não é problema nenhum. Tem tanta cobra, isso não se torna problema? Não, não é problema. Então, como é que a gente tem que fazer? Então, em todas as casas, vocês criem porcos. Se vocês criarem porcos, não só criem presos num lugar, mas criem soltos. Então, assim o problema vai ser resolvido? Sim, vai ser resolvido. Tentem uma vez. E cada pessoa comprou um porco e deixaram o porco andar livremente pela casa. Então, quando apareceu uma cobra, o porco ia lá, até lá, e mordia a cobra no meio e dividia em duas a cobra. E comia. E a cobra comeu... Não, desculpa, era o porco que comia cobra. Então, quando ele mordia a cobra, ele quebrava em pedaços, cortava em pedaços. Mas quando a cobra mordia o porco, não dava para morder. Por quê? Porque a pele do porco tem muita gordura, né? O porco tem muita gordura, então não dá para penetrar o veneno. Então, quando vinha a cobra, o porco ia correndo. Mordia no meio. Então, a cobra se dividia em dois. Aí depois mordia de novo e dividia de novo. E depois engolia. E o porco começou a engordar também bastante. E começou a sumir pouco a pouco a cobra. E aí as pessoas procuravam as cobras, mas já não tinha mais cobra. Porque os porcos comiam tudo. Por isso que é de porco em chinês e de graça. Então é a aldeia da graça do porco, da bênção do porco, né? Eu não sei onde que é essa aldeia agora. Mas... agora, aquela aldeia, eu não sei mais onde que é, mas estão vivendo bem felizes, né? Plantando abobrinha, pimenta, estão vivendo de uma forma abençoada. Então, no mundo, tem uma coisa chamada cadeia alimentar. Então, vocês falam, tem muito mosquito. Então, se você colocar libélula, a libélula come todos os mosquitos. Então, porque tem uma ordem nesse mundo, tem a cadeia alimentar. Então, surgindo essa cadeia alimentar, então cobra. Então, é só ter porco. Porque diz que a cobra tem medo do porco, não tem para onde fugir. Eu vi uma vez o porco comendo a cobra. O porco, ele mordeu no meio a cobra e cortou no meio e virou 4, virou 8. E por mais que a cobra seja medonha, mas ela não consegue vencer do porco. Então o mundo do coração também tem muitos problemas, tem muitas dificuldades. Então no nosso coração tem também... a gente tem problemas e dificuldades no nosso coração. Quando vem sofrimento, quando vem preocupação, quando vem medo. Então, esse medo, essa preocupação. Então, a palavra de Jesus, o coração de Jesus é que expulsa esse medo e essa preocupação do nosso coração. Então, o coração de Jesus... a pessoa que tem o coração de Jesus dentro de si e a pessoa que não tem palavra de Jesus no coração é muito diferente. Então, pregando o evangelho, eu me encontro com as pessoas que não receberam a salvação. Então, conversando com elas, tem algumas pessoas que são muito inteligentes, mas as pessoas que não têm Jesus dentro do coração, elas têm muito sofrimento. Quando eu vivi em Acoton, tinha uma irmã chamada Son. Eu já falei tanto sobre ela, vocês devem saber melhor do que eu, né, sobre essa história. O marido dela era cego e ela tinha 4 filhos. Então, sempre tinha as mercadorias na cabeça e saía para vender.
E quando chegava em casa, ela ressecava os produtos para sair depois para vender. Então, o marido, ele não conseguia enxergar e os filhos ficavam em casa. Então, a irmã ia para a montanha, pegava as lenhas. Ela que cortava lenha no campo, ela vivia assim. Mas um dia, depois que essa irmã recebeu a salvação, o que aconteceu? Ela recebeu a salvação e ela estava tão feliz. E todos os dias à noite, ela vinha para minha casa fazer estudo bíblico. Aí ela vinha à noite, a gente cantava os cânticos até estourar nossa garganta. Aí ela testemunhava e depois que ela testemunhava, eu pregava. E depois que eu pregava, a gente fazia oração. E à noite, bem tarde da noite, ela ia para casa. Aí no dia seguinte de manhã, ela era uns 2 quilômetros da casa dela até onde eu morava. E ela fazia sopa de soja e vinha correndo até a minha casa. E depois eu comia e depois ela saía para trabalhar, para vender. E ela falando, ontem à noite eu fui tarde e eu encontrei um lobo na montanha, nossa, eu quase morri. E eu me mudando para a cidade de Champali, e essa irmã ia ficar sozinha, eu falei para ela fazer estudo bíblico. Enquanto ela fez estudo bíblico, ela não quis, né? Ela estava se esforçando para não fazer, mas eu falei para ela fazer. E pregando o evangelho, tinha umas 150 famílias. Então as casas que serviam a outros deuses, ídolos, né? Tinha muitas. E naquela casa, e naquela cidade, tinha muitos endemoninhados. Mas o gratificante é que ela pregando o evangelho, as pessoas estavam recebendo a salvação. As pessoas, que ela orava e que tinha o demônio, saía o demônio. Então sempre tinha umas 3, 4 pessoas na casa dela que tinham demônio. Aí tem pessoas que demoravam 5 semanas para sair, outras pessoas 1 semana, outras 2 meses, outras endemoninhados que tinham pressa um dia. Então como ela não conseguia sair para vender seus produtos, na vida dessa irmã, então, como ela estava cuidando daquelas pessoas que tinham demônio, as pessoas levavam comida para ela, arroz, acelga. E os irmãos que estavam recebendo salvação, tinha 2 ou 3, aí depois virou 5, virou 10, 15, 20. E a igreja estava ficando muito legal. E quando eu vi a vida daquela irmã também, ela estava muito feliz. Mas na montanha em que eu vivia, na parte de cima, tinha uma senhora. E essa senhora... Sabe que eu ficava muito triste quando eu via ela? Porque o marido dela, ele era um pouco deficiente mental, né? Ele tirava uma parte do telhado e depois ele construía de uma forma muito estranha. Então, quando você ia para aquela casa... É uma casa muito boa, mas ele ficava consertando coisas que não eram necessárias. Então, o que ela fazia? Então, assim como essa irmã, ela ressecava também as coisas para sair para vender. E ela tinha muito atrito com a sogra dela. E o estresse que ela recebia por causa da sogra era imenso. Então, sempre que eu via essa senhora, se ela recebesse a salvação ia ser tão bom. Se Jesus entrasse na vida dela, ela ia ser tão, tão feliz, ia ser tão bom. Então, eu pregava o evangelho para ela. E porque ela era muito boazinha. Quando eu pregava o evangelho para ela, mesmo não querendo ouvir, ela mesmo não querendo ouvir, ela escutava. Ela escutava, mas ela não aceitava pelo coração.
Eu preguei uma vez, preguei duas, preguei três. E depois, eu também não queria mais pregar. Ai, ela só ficava, sim, sim, sim. Ela não aceitava nada. É a mesma senhora. Recebeu a salvação. E a mulher, e a senhora que estava vivendo dentro de Jesus é a mesma senhora. E a pessoa que não tem Jesus no coração é muito grande. Eu não sei bem o que aconteceu depois com essa senhora. Mas eu decidi várias vezes em ir para pregar o evangelho para ela. Ela sempre falava assim, mas ela não aceitava pelo coração. Então, mesmo frequentando a igreja, escutando a mesma palavra, recebendo a mesma salvação, mas a pessoa que tem Jesus e a pessoa que não tem Jesus conduzindo a sua vida, a pessoa que não tem Jesus não tem nem comparação com a que tem. Hoje de manhã, na Bíblia, a gente leu sobre Filipe e André. Filipe e André, ambos, eles eram de Betsaida, na Galileia. Ambos se encontraram com Jesus no mar da Galileia, e Filipe também e André seguiram a Jesus. Mas Jesus Cristo, a forma que Jesus Cristo via Filipe e André era muito diferente. Eles eram muito diferentes. Então, em Mateus, capítulo 28, fala sobre Jesus Cristo ressuscitar. Então, depois que Jesus Cristo ressuscitou, então José da Arimateia, ele colocou Jesus no túmulo dele, né? E os soldados judeus estavam vigiando aquele túmulo à noite. E à noite, abriu o túmulo e os soldados ficaram com medo e fugiram. E eles fugiram e falaram para o sumo sacerdote. Eles falaram detalhadamente que Jesus Cristo ressuscitou. E aí, os sumos sacerdotes, eles começaram a querer entrar em acordo. Não fala que Jesus Cristo ressuscitou. Vocês vão e falem que enquanto vocês estavam dormindo, os discípulos de Jesus vieram e roubaram o corpo de Jesus. E se for pego que vocês estão mentindo, eu vou dar um jeito para vocês não serem pegos. Então vocês podem fazer isso. Então, como eles ganharam dinheiro e também falaram que os sacerdotes iam encobrir o pecado deles, então eles começaram a falar: os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Então, se a gente pensar cuidadosamente, como? Se enquanto eles estavam dormindo roubaram o corpo, como é que eles souberam que foi roubado? E se eles soubessem que foi os discípulos que roubaram, como eles iam deixar quieto? Com certeza eles iam pegar os discípulos para pegar o corpo de volta e prender os discípulos. Quando a gente escuta cuidadosamente, realmente são coisas que não fazem sentido. Jesus, ele ressuscitou depois de 3 dias. Não! Os discípulos estavam dormindo à noite e roubaram o corpo dele. Foram os soldados que contaram assim. Escutem, pessoal. Então, se esses soldados dormiram enquanto esse corpo foi roubado, eles, para não serem castigados, eles jamais falariam que dormiram. Como é que eles vão poder admitir que estavam dormindo? Enquanto eles estavam eles tinham que cuidar do corpo. Não! Isso não faz sentido. Mas esse tipo de rumor estava rodeando a cidade dos judeus. Então, quando eu vejo alguns irmãos falando alguma coisa dentro da igreja, tem pessoas
pessoas que falam contra nós estão contra nós. Então eu penso, nossa, será que alguém vai acreditar nisso? Mas tem gente que acaba acreditando. Fica em tentação, fica desconfiando. Tem esses tipos de pessoas. Quando a gente para pensar, hoje de manhã, sabe qual é o motivo da gente estar falando dessa palavra? O apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo escutou que Jesus Cristo ressuscitou depois de 3 dias. Então o apóstolo Paulo, ele também escutou que os soldados, ele deve ter escutado que os soldados foram roubados, que roubaram o corpo dos soldados do sepulcro. Então ele tinha o coração de que era mentira que Jesus Cristo ressuscitou. Por isso ele começou a pegar os cristãos e começou a perseguir. Por isso que continuamente ele fez esse tipo de trabalho. Se o apóstolo Paulo... Será que Jesus Cristo ressuscitou? Não. Eu escutei o que os soldados falaram. Como uma pessoa que morreu na cruz vai ressuscitar depois de 3 dias? Não. Todos esses cristãos são falsos, são mentirosos. Eles estão falando, eles estão querendo levar o povo à perdição. É mentira. Por isso, o apóstolo Paulo, ele era o primeiro da fila a perseguir os cristãos. Essas pessoas são malvadas que falam que Jesus Cristo ressuscitou. E assim ele começou a fazer o trabalho de perseguir aos cristãos. Então as pessoas, quando escutam esse tipo de coisa, eu lendo o livro de Levítico, em Levítico capítulo 11, fala sobre o animal limpo e o animal imundo. O animal limpo, primeiro, tem unhas fendidas. Tem que ter unhas fendidas. Só tendo unhas fendidas que pode se dizer que é animal limpo. Então, a vaca, ela tem as unhas fendidas. Mas o cavalo não, ele tem ele tem só né? Assim, ele não é fendido. Então, o cavalo é um animal imundo. E o porco, ele tem as unhas fendidas, mas ele não rumina. Então é um animal imundo. Então tem que ter unhas fendidas e tem que ruminar. Esse animal é limpo, então pode comer. Mas rumina e não tem as unhas fendidas. Ou se não, tem unhas fendidas e não rumina. Então é um animal imundo. Então, se tem as unhas fendidas, então se tem a unha fendida, então quando o animal está em pé, então a força vai ser dividida em todas as unhas, né? Mas o cavalo, quando fica em pé, tem a força só junta num lado. Então, as pessoas que receberam a salvação, então dentre as pessoas, porque as pessoas, elas estão muito solitárias, elas não escutam o que os outros falam, então os filhos não têm mais concentração, tem muitos filhos com problema. Mas qual é o maior problema? Porque as pessoas estão se concentrando só num lado, não conseguem enxergar outra coisa. Então, as pessoas que só conseguem se concentrar numa coisa, essa pessoa também é problema. Então, tendo vida espiritual, o que eu vejo, o que eu escuto, o que eu sinto. Sim, isso é muito importante. Mas o que eu tenho o que eu vejo, sinto e enxergo. Mas o que diz a palavra de Deus? Eu tenho que ter olhos para também enxergar, ter as unhas fendidas. Mas se eu enxergar só um lado, só me concentrar num lado, então essas pessoas são arrastadas por Satanás e começam a cair em tentação. Então, escutando a palavra. Então, o que eu estou falando? Jesus Cristo morreu na cruz. E ele ressuscitou depois de 3 dias. Não, ele não ressuscitou depois de 3 dias. Foram os soldados. Quando todo mundo estava dormindo, eles roubaram o corpo. Então, quando a gente escuta essas duas coisas, aí a gente para pensar.
Se os soldados dormiram à noite, será que eles falariam que dormiram? Eles estavam dormindo. Como é que se eles estavam dormindo, como é que eles sabem que os discípulos que roubaram o corpo de Jesus? Então, quando a gente para pensar, a gente pode ver que é mentira. Se eles estavam dormindo à noite, eles falariam que estavam dormindo? Jamais. Então, se eles soubessem que o discípulo que roubou, como é que eles deixariam quieto? Eles perseguiriam os discípulos. Isso não faz sentido. Mas, pessoal, vivendo a nossa vida espiritual, tendo vida espiritual, tem vezes que a gente escuta as duas partes. E tem muitas vezes que a gente somente escuta uma parte. E a gente acaba decidindo por isso. Então, o apóstolo Paulo, quando ele pôde ter certeza da palavra? Quando ele estava indo para Damasco, ele se encontrou com Jesus Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? O Saulo falou: Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus. Quem? Eu sou quem? Eu sou Jesus Cristo Nazareno. Naquele momento, o apóstolo Paulo, ele se assustou. Então, Jesus, é verdade que o Senhor ressuscitou. É verdade que o Senhor está vivo. Mas eu não sabia disso, eu só escutei uma parte. Eu somente escutei que os discípulos roubaram o teu corpo à noite. E naquele momento ele percebeu que ele estava errado. E ele perseguiu tantas pessoas, fez muitas pessoas sofrerem, prendeu, matou. E quando Paulo pensou no pecado dele, ele pensou: nossa, é um grande pecado somente escutar uma parte. Desde então, o apóstolo Paulo não escutou mais só uma parte. Independente do pensamento dele, mas ele abriu a Bíblia, o que está certo. Quando ele parou para pesquisar, ele viu que somente tinha a palavra de Deus. Então, o João capítulo 6 que nós lemos hoje, fala sobre Filipe e André. Jesus perguntou para Filipe: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. O nosso Senhor, ele conhecia muito bem a Filipe. O Filipe, ele era de Betsaida, assim como André, ou como Filipe, como André. E ele se encontrou com Jesus e ele começou a seguir a Jesus. Filipe, seguindo a Jesus, o que ele viu? Ele viu exatamente Jesus Cristo transformando água em vinho, enchendo de água as talhas de pedra. E Filipe vendo: nossa, por que ele está mandando encher de água as talhas de pedra? E os serventes, eles preencheram. E Jesus falou para os serventes: agora levai ao mestre-sala. Quando falou que era para levar para o mestre-sala, o cheiro: eu coloquei água, mas por que tem vinho? Foi transformado num vinho muito gostoso. E levando para os serventes: isso mudou, isso virou vinho. Eu coloquei água, mas olha que incrível, virou vinho. O Filipe viu essa realidade. Nossa, que surpreendente. Realmente é surpreendente. Como Jesus Cristo falou para encher as talhas de pedra com água, e eu enchi de água. Mas como virou vinho? Nossa, ele é surpreendente. E depois Jesus Cristo falou: o filho do servente do Cafarnaum, né? Ele estava doente, ele viu isso.
ele ser curado. E o enfermo havia 38 anos, estava deitado ali no tanque de Betesda, e Jesus Cristo falou: levanta-te, toma o teu leito e anda. Filipe viu exatamente isso. Mas Jesus perguntou para Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Então Filipe, ele viu, ele sentiu, ele tinha o pensamento dele. E ele tinha o Jesus que ele viu e que ele sentia. O que Jesus Cristo desejou que Filipe falasse? Jesus, o Senhor transformou a água em vinho. O Senhor curou o enfermo havia 38 anos. O Senhor salvou aquele filho do servo que estava doente. Entre nós, ninguém pode fazer isso. Somente Jesus pode fazer. Por isso, o Senhor que transformou a água em vinho. Aqui está faltando pão. O Senhor podia trabalhar, Senhor. Resolva o Senhor. No coração de Filipe, Jesus esperava que saísse essa resposta. Por quê? Onde poderemos comprar pão para alimentar toda essa pessoa? Ele não tinha 200 denários. E tendo dinheiro, mesmo assim, ele não poderia alimentar. Ele não podia achar pão para alimentar 5.000 homens. É impossível. Isso é impossível de qualquer forma. O amado Deus, de vez em quando, tem vezes que ele faz a gente passar por problemas que a gente pode resolver. Mas às vezes, dentro de nós, aquela dificuldade que nós não conseguimos ultrapassar, ele faz a gente ultrapassar por isso. Sabe por que ele faz? Assim como Filipe. Onde compraremos pães para alimentar toda essa gente? Pessoal, no meio da cidade de Seul, dando dinheiro, se manda comprar comida para 5.000 pessoas, não consegue comprar. Mas, em Israel, no meio do deserto, dando dinheiro, vocês acham que poderia comprar comida para alimentar 5.000 pessoas? Impossível. Por isso, Jesus perguntou para Filipe: onde acharemos pães para alimentar toda essa gente? Mas, Filipe, para alimentar essas pessoas, quanto precisa de pão, quanto precisa de dinheiro? Sai esse tipo de cálculo. Mas ele não tinha dinheiro, e mesmo tendo dinheiro, como ele poderia arranjar dinheiro, onde poderia arranjar comida para toda essa pessoa? Não, pela nossa situação não dá. Então, quando Jesus faltou vinho, Jesus transformou água em vinho. Quando o filho do centurião estava doente, ele curou. O servo estava doente, ele curou. Então, Jesus Cristo, esse problema Jesus Cristo tem que resolver. Nós não podemos fazer. No coração de Filipe, Jesus estava esperando com que saísse essa resposta do coração de Filipe. Então, ali no deserto, mesmo que eles tivessem dinheiro, era Jesus quem tinha que trabalhar. Mas Filipe, ele tinha o cálculo dele, mas ele não tinha Jesus no coração dele. Jesus, ele curou a enferma havia 38 anos, ele salvou, ele fez reviver aqueles que estavam mortos. Então, aquele que tem mais poder entre nós é Jesus. Como nós podemos fazer alguma coisa? Nós não podemos fazer nada. Em João capítulo 6, o que Jesus está querendo nos falar é isso. Então, vivendo a nossa vida, tem muitas coisas que a gente encontra que a gente pode resolver pela nossa força. Mas, às vezes, pela nossa força, tem coisas que são impossíveis. Olhando para baixo, olhando para cima, olhando para o lado, olhando para trás.
O problema que não pode ser resolvido. A gente se depara com esse tipo de problema. Mas, pessoal, escutem cuidadosamente. Vocês vão escutar essa mesma voz que Jesus perguntou para Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Como nós podemos resolver esse problema? Como a gente pode fazer esse problema ser resolvido? Então, o Senhor está silenciosamente nos perguntando. Então, o que nós temos que responder? Senhor, por mais que a gente se esforce, a gente não pode fazer nada. Tem outras coisas que podemos fazer, mas pelo nosso esforço isso não vai dar. Jesus, o Senhor tem que fazer. Senhor, o Senhor é o Deus que tem poder para tudo. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor pode fazer e assim vai ser resolvido. Como nós podemos resolver alguma coisa? Então é assim que o nosso coração deve fluir. Então Felipe, seguindo a Jesus, ele viu muitos milagres e muitos trabalhos de Jesus. Mas, na verdade, esse Jesus está conosco. Mas passando por uma dificuldade, um problema, a gente tem que pegar esse Jesus Cristo que transformou água em vinho, Jesus que resolveu a falta de pães para 5.000 homens, o Jesus que abaixou a tempestade, que ressuscitou o morto. Esse Jesus Cristo está conosco. A gente não consegue enxergar. Então vocês têm que ter esse Jesus Cristo nos seus corações. E aquele problema que você se encontra, você tem que colocar ele em luta com Jesus Cristo. Quando Davi foi para Golias, Golias tinha 6 côvados de altura. Um côvado é uns 45 centímetros. 6 côvados dá uns 2,70 de altura. Por quê? 45 centímetros. Então, 6 côvados de uma pessoa, se a gente colocar 50 centímetros, né? Um côvado, então é 3 metros. Então, acho que não existe alguém tão alto. Então, até 2 metros hoje é bem alto. Então, ele tinha aquela lança. Ele tinha uma roupa de couraça, tinha capacete. E esse Davi estava indo lutar contra Golias. Antes de Davi lutar contra Golias, porque Davi tem Deus no coração. Primeiro ele colocou Golias para lutar contra Deus. Então, se Deus lutar contra Golias, então eu tenho um problema, eu tenho dificuldade que eu estou me deparando, mas se Deus lutar contra esse Golias, esse problema, então qual vai ser o resultado? Quem é que vai vencer? Deus vai vencer. Será que Deus não vai perder? Será que Deus não vai perder? Mas Golias é tão forte. Então, colocando os dois para lutarem no coração, Deus é quem vence, com certeza. Então não tem problema. Deus está em mim. Se Deus lutar contra Golias, Davi falou que o Senhor vai me entregar o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Deus vai fazer você virar comida dos passarinhos. O Senhor vai fazer você saber disso, que existe Deus em Israel. Davi ficou corajoso. Então Golias ficou bravo. Você pensa que eu sou cachorro? Por isso você trouxe um pau para vir lutar comigo? Então ele achou uma piada, o Golias, né? Para ele, Golias não era problema nenhum. Na Bíblia tem muitas histórias assim. Eu também, vivendo a minha vida, vivendo dentro do Evangelho, eu passei por muitas dificuldades.
Muitas pessoas que ficaram contra, que mentiram, que me perseguiram. Mas a cada momento que aconteceu isso, eu não podia vencer essas pessoas. Mas Jesus Cristo está em mim. Se Jesus Cristo se deparar com esse problema, se Jesus Cristo lutar contra Golias, então tenho Felipe e André, ambos eram discípulos de Jesus. Eles eram de Betsaida, ambos se encontraram com Jesus no Mar da Galileia, ambos viram o trabalho de Jesus, viram que Jesus transformou água em vinho, viu também que Jesus expulsou os animais do templo, viu ele andar sobre o mar, viu ele curando a filha viu curar também o servo do centurião. Então, mas Felipe, é Jesus e eu sou eu. Jesus é Jesus e eu sou eu. Então, porque ele não se tornou um com Jesus no coração. Eu fazer algo por Jesus, aí é um prejuízo para mim. Eu também não tenho fé, não surge fé no meu coração de que Jesus vai trabalhar. Então, sozinho ele tem que resolver o problema dele. Mas pelo contrário, e o André, como é que ele era? Ah, esse Jesus é o nosso dono, ele é o nosso dono. Esse Jesus, ele pode acalmar a tempestade. Então, esse Jesus também pode acalmar a tempestade do meu coração, certo? Certo. Por que na nossa casa a família sempre está brigando? Por que na nossa casa os filhos, os irmãos, eu e o meu marido sempre brigamos? Por isso a nossa casa sempre está assim, com tempestade, sempre tem ondas. Então o que tem que fazer? Jesus Cristo olhou para o mar da Galileia e falou: acalma-te, emudece. E na hora acalmou e emudeceu. Amado Deus, a nossa família, ela briga muito. Cada um tem o seu pensamento. Senhor, assim como o Senhor falou para acalmar a tempestade do mar da Galileia, se o Senhor somente der uma palavra para a nossa família, então a nossa família vai se acalmar, a nossa família vai ser abençoada. Amém? Amém? Então isso é fé. Isso é fé. Jesus, eu tenho uma dívida, eu não tenho caminho, eu não tenho como pagar essa minha dívida. Senhor Jesus, que o Senhor resolva esse problema. O Senhor disse que é o caminho, a verdade e a vida. Tem uma irmã que ela teve muita dívida. E por causa da dívida, ela estava sofrendo muito. Então ela já não tinha mais vontade de viver. Perdeu toda a vontade de viver. Ela estava tentando ganhar dinheiro, né, esforçadamente, mas ela não conseguia comprar uma comida boa para os seus filhos. Tudo que ela ganhava, ela tinha que pagar de juros. E ela orou diante de Deus. Deus, o Senhor resolveu outras coisas, mas eu li a Bíblia. Eu não vi nenhum lugar na Bíblia que o Senhor resolveu a dívida das pessoas. Então o Senhor não vai conseguir resolver o problema da minha dívida, né? Jesus, faça uma coisa que não tem na Bíblia uma vez. Não está escrito sobre o Senhor ter pago a dívida de alguém, mas pague a minha dívida, Senhor. A irmã orou diante de Deus. E um dia, ela estava orando. Enquanto ela estava orando, surgiu um coração dentro dela de que Deus ia resolver o problema da dívida dela. Que coração é esse? Será que é verdade? Será que ele vai resolver mesmo? Ela não sabia e ela orou de novo e de novo teve esse coração que ia ser resolvido. E aí, quando ela orou,
ela escutou claramente que ia ser resolvido, né? E o marido nem tinha recebido salvação. E ela falou pro marido dela: querido, sim. Eu orei diante de Deus e Deus falou, eu tive um coração de que Deus ia resolver essa dívida. Aí o marido riu. E o seu Deus é tão bom, né? Que você acredita, ele paga até dívida. Não, querido. Eu tive o coração de que Deus ia pagar essa dívida. Essa irmã teve fé. E um dia vieram os agiotas e mandaram alguém para resolver esse problema da dívida, né? E chamou o marido à noite. E o marido não pôde dizer nada. E a noite inteira ele foi arrastado por essa pessoa para resolver a dívida. E no dia seguinte, ele voltou para casa. Essa irmã, ela ficou muito brava. Tá, eu tenho dívida. Tá, a gente tá com dificuldade, mas a gente tá pagando. Aí ela ligou pro agiota. Olha aqui, você. Eu fiz dívida, mas como você pode pegar o meu marido a noite inteira e fazer ele sofrer? Você pode fazer isso? Aí o agiota falou o quê? Ele se assustou. Ai, aconteceu isso, desculpa. Vamos nos encontrar. Que se encontrar o quê? Por favor, vamos nos encontrar. O que você quer falar? Você não faz isso, hein? Por favor, vamos nos encontrar. Aí eles foram no café e se encontraram. Aí o agiota falou: desculpa, sinto muito. Eu vou fingir que você não fez nenhuma dívida. Então vamos fazer como se isso não existisse. Como? É lógico, eu fiz uma dívida. Eu tenho que pagar o que eu tô devendo. Não é verdade. Mas por favor, vamos fazer como se não tivesse dívida nenhuma. Eu vou te dar até uma nota fiscal de que você pagou, como se você tivesse pago a dívida. Eu falei: não pode. Eu fiz a dívida, eu vou pagar a dívida. E aquela mulher estava falando que não ia pagar, mas agora é o agiota que estava implorando para que ela não pagasse a dívida. O que você está falando? Eu sou uma cristã, eu não vou roubar dinheiro de ninguém. Com certeza, eu estou difícil, é por isso que eu estou conseguindo pagar tudo, mas eu vou pagar a dívida. De repente, aquele agiota começou a chorar: por favor, me salva. Eu vou te dar a nota que você pagou tudo, por favor. Aí ela falou que não. Aí depois já não tinha mais jeito. Aí ela: tá bom então. Resolveu todo o problema da dívida. Ela foi pro marido. E o marido começou a rir, é verdade. E ele nem acreditava em Deus até então, né? Deus está dentro de nós. Assim como Felipe, ele está trabalhando, mas a gente não acredita nesse poder. E aí a gente está dentro do nosso pensamento, do nosso plano. O André não foi assim. Ele, com 5 pães de cevada e 2 peixes, ele não fazia sentido ele alimentar 5.000 homens. Para alimentar todas aquelas pessoas, pela nossa força não dá. Mas Jesus Cristo consegue. Ele transformou a água em vinho. Ele acalmou a tempestade. E o irmão de André, o Pedro, quando Jesus falou: lançai as vossas redes, fazei-te ao largo. Então Pedro conseguiu pegar muitos peixes, né? E ele falou... E ele, se for esse Jesus Cristo, esse problema também pode ser resolvido. Então isso é uma pessoa de fé. Então hoje de manhã os irmãos da igreja de Gangnam, Deus está vivo em nós. E Ele está vivo dentro sempre dos irmãos e está trabalhando.
E Deus, Ele dá dificuldades que são impossíveis para o ser humano resolver. Esse é o nosso Deus. Então, diante desse Deus, ai Deus, por que o Senhor me deu essa dificuldade? Não reclamem diante de Deus. Jesus, estou eu e o Senhor apenas. Eu não posso resolver esse problema. Então quem é que tem que resolver? Senhor, o Senhor tem que resolver. Jesus tem que resolver. Jesus, o Senhor resolva. Quando os irmãos estão doentes, frequentemente eu penso, irmão, eu e você estamos conversando agora. Mas Jesus Cristo veio aqui hoje. Então eu vou sentar ali do lado e Jesus, você também, e Jesus vai pregar pra gente. Depois que Jesus pregar, o irmão, Jesus vai ver você doente e vai embora? Não. Com certeza, Jesus Cristo vai te curar. Com certeza, Jesus Cristo vai te aperfeiçoar. Mas o seu coração e o coração do irmão tem que se tornar um. Então, lendo a Bíblia, dentro da Bíblia, a gente não tem que ler alguma atitude de Jesus. Nós temos que ler o coração de Jesus. Jesus Cristo quis salvar aquela mulher surpreendida em adultério. Quem dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. O Jesus que salvou aquela mulher surpreendida em adultério. O Jesus que falou para ela que não condenava ela. Mesmo que nós tenhamos cometido esse pecado. Mas Jesus vai falar para a gente, nem eu tampouco te condeno. Jesus falou, se é Jesus que falou para o enfermo haver 38 anos, levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, você que está doente, ele também vai falar para você se levantar e andar. Com certeza. Esse é o coração. É assim que a gente tem que procurar o coração de Jesus. E quando a gente tiver certeza do coração de Jesus, o Jesus que veio assim, não o Jesus que trabalhou há 2000 anos atrás. Porque Jesus Cristo é aquele que ultrapassa o tempo. Ele vem para a nossa vida. Aqui está o meu irmão mais novo que está doente. Por favor, cure-o. Jesus Cristo, ele é aquele que pode curar. Então eu acredito que assim Jesus Cristo curará. Isso é vida espiritual. Isso é fé. Então, há 2000 anos atrás, Jesus Cristo curou o Lázaro, ele salvou o Lázaro, ele curou o doente. Nós podemos ver isso claramente. Então, aquele Jesus de antigamente, o Jesus de agora, porque ele é igual eternamente. Mesmo esse Jesus que trabalhou há 2000 anos atrás, ele está chamando agora. É possível ele trabalhar agora também, não é? Jesus Cristo está aqui. Entenderam? Jesus, o corpo do meu irmão agora está doente, está enfermo. Meu irmão está com câncer. Meu irmão está com dor de ouvido. Meu irmão tem pressão alta. Então Jesus Cristo vai falar, não sei, e vai passar reto? Quem acredita num Jesus assim? Levanta a mão. Ninguém acredita, né? Sim, por favor, não acreditem nesse Jesus, tá bom? O problema dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, todas essas coisas, Jesus Cristo pensa que é problema dele. Amém, né? Então, esse Jesus Cristo, ele está muito chateado com esse Felipe, né? Ele ficou muito triste, né? Felipe. Onde compraremos pães para alimentar todas essas pessoas? Não foi isso? Onde que ele vai comprar todo esse pão? Na casa do chinês? Lá onde vende pastelzinho, na pizzaria? Para alimentar 5.000 pessoas, onde tem que ir comprar? Não dá. Então, não vai dar. E depois?
diante desse problema? Se eu tiver só esse problema e não tiver Jesus, vai ser um sofrimento. Mas se eu tiver problema e se eu tiver Jesus, dentro do meu problema, do meu coração, eu vou colocar o problema e Jesus, um diante do outro. Então, Jesus Cristo, ele vai cair diante do problema, não vai conseguir resolver, esse problema vai me segurar. Vocês acreditam? Assim? Não, né? Se você colocar Jesus e o problema frente a frente, Jesus resolve na hora. Ele resolve na hora. Isso é incrível. Hoje de manhã, pessoal, nós lemos sobre Felipe e André. Felipe, ele escutou que Jesus queria alimentar aqueles 5.000 homens. Só Jesus pode resolver esse problema. Então, Jesus Cristo, ele pode resolver esse problema. Então, entrou no coração de André de que Jesus podia resolver esse problema. Mas, ele queria ir embora, mas aí de repente veio um menino. Senhor, Senhor, o Senhor é discípulo de Jesus, né? Sim, eu sou. Olha aqui. O que é isso? Olha aqui. Quando viu? Eram 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Oh, obrigada, hein? Eu vou levar para Jesus, tá? Obrigada. No coração de Felipe, Jesus Cristo pode resolver esse problema. Mas esses 5 pães de cevada, Jesus tem uma criança. E essa criança trouxe 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas isso dá para tanta gente? E o que André falou? Esse André tá falando besteira. Como é que vai alimentar? Vai só sentir o cheiro e vai acabar esse pão. Como vai querer alimentar 5.000 pessoas com aqueles 5 pães de cevada e 2 peixinhos? Como é que Jesus vai estabelecer esse tipo de pessoa para ser discípulo, né? O Felipe deve ter pensado dessa forma. Mas André não foi assim. Eu somente tenho 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas, se Jesus Cristo trabalhar nesses 5 pães de cevada e 2 peixinhos... A outra vez eu falei sobre a mulher do discípulo, né? Eu só tenho um azeite. Mas se Jesus Cristo trabalhar... A viúva de Sarepta falou... Eu só tenho um punhado de farinha. Mas se Deus trabalhar... Pessoal... Nós não temos que acreditar naquilo que nós temos. Nós temos que acreditar em Deus. Essas são pessoas de fé. Por isso, Jesus vendo Felipe, ficou muito chateado. Felipe, eu posso resolver o problema do pão. Eu posso resolver o problema do vinho. Depende de mim uma vez. Acredita em mim uma vez. Jesus está querendo falar isso para Felipe. Onde compraremos pães para tanta gente? Essa é a palavra de Jesus. Jesus está querendo falar isso. Onde poderemos comprar pão para alimentar tanta gente? Ele ficou triste. Então Felipe falou o quê? Mesmo tendo 200 denários, faltaria para alimentar tanta gente. Felipe não conseguia sair do pensamento dele. Ele pensava dentro do pensamento dele. Mas André, ele trouxe Jesus Cristo e ele queria resolver o problema com Jesus Cristo. Não existe nada que Jesus Cristo não possa resolver. Olhe, pessoal. Respondam uma vez. Eu vou perguntar. Em João capítulo 6. Por que Jesus Cristo falou sobre André e Felipe? Jesus está nos mostrando os 2 tipos de vida espiritual. A vida espiritual de André e a vida espiritual de Felipe.
Então, Felipe, só está dentro do seu pensamento, só está dentro de si. Não tem palavra de Deus no coração dele, não tem poder de Jesus no coração dele. Então, ele só está acreditando em si mesmo. Acredita em mim, porque se eu acreditar em mim, eu vou trabalhar em você. Qualquer problema que estiver dentro da sua vida, você tem que resolver sozinho. Então, não queira resolver sozinho. Pode depositar para mim, eu vou trabalhar, eu vou resolver. Por isso, pessoal, hoje de manhã, Deus está lhes falando. Deus, ele dá problema que você não pode resolver. No começo, quando a gente passa por esse problema, a gente fica com preocupação, fica angustiado, fica com o coração escuro. A gente utiliza métodos humanos para tentar resolver esse problema. Mas, fazendo essas coisas, a gente pode sentir que as coisas não dão certo. Ah, não consigo! E nesse momento é que Deus fala: onde compraremos pães para toda essa gente? Como que a gente vai resolver esse problema? Ai, Senhor, assim não dá certo, assim também não dá certo, não dá. Ah, então eu vou morrer e acabou. Não pensem assim, pessoal. Senhor, o Senhor sabe da minha fraqueza e do meu defeito. Mas por que o Senhor fez eu passar por isso? É porque o Senhor quer trabalhar, né? Eu sei exatamente seu coração. É porque o Senhor quer resolver esse problema. É só eu acreditar que o Senhor vai resolver, né, Senhor? Estão entendendo? É assim que o nosso coração tem que mudar. Tem que se mover. Então, o animal que não tem unha fendida, ela só tende a pensar de um lado. Mas a pessoa que tem a unha fendida, o animal que tem unha fendida, pode pensar do lado de Deus, pode pensar com o coração de Deus. André, ele não tinha pão e ele estava preocupado. Como é que a gente vai fazer? Então, ele chamou Jesus no coração dele. Mas como Jesus resolveria? Eu não entendo direito, mas eu acredito que se Jesus Cristo vai resolver esse problema, Jesus Cristo pode resolver esse problema. Sim, então eu vou ter que depender de Jesus Cristo. Então, dentro desse coração, ele trouxe Jesus Cristo para o coração dele. Amados irmãos da igreja de Gangnam, não tem quando não tem dificuldade na nossa vida, não tem quando não tem sofrimento na nossa vida. Qualquer problema, dificuldade que seja, a gente vai ter na nossa vida. Mas não existe nenhum problema que Jesus Cristo não possa resolver. Nesse momento que a gente tem uma dificuldade, não faça como Felipe, mas vocês têm que aprender como André. Entenderam? Jesus. Eu estou com muita dificuldade. Eu não tenho caminho nenhum. Jesus, que o Senhor resolva. Pela uma semana que passou, eu tive muitas coisas que estavam me deixando agoniados. A gente não tinha método, mas de uma forma surpreendente, eu vi Deus resolvendo coisa por coisa. Ontem à noite a gente agradeceu muito a Deus. Hoje de manhã eu acordei e eu agradeci tanto a Deus. De manhã, quando eu quero orar diante de Deus, vai surgindo os pensamentos, né? E eu estava sendo arrastado pelo pensamento. E hoje de manhã eu estava orando diante de Deus. Sabe o que eu fiquei grato diante de Deus? Que Deus vai trabalhar. Eu agradeci tanto no meu coração. E toda aquela situação que Ele resolveu durante essa semana, eu fiquei tão agradecido. Sim, Jesus Cristo. O Senhor é o nosso verdadeiro Senhor. O Senhor é a cabeça da igreja de Gangnam. O Senhor é o Deus que está vivo dentro dessa igreja e está trabalhando. Eu agradeci tanto. Eu chamei a minha família para entrar no quarto e falei para a gente orar. Deus,
está vivo e trabalhando dentro de nós. Estimados amigos, parece que vocês estão enxergando bem, parece que vocês estão vendo a solução. Não se apoiem nisso. Vocês têm que ter esperança em Jesus. Vocês têm que esperar no Senhor. Vocês têm que olhar para o Senhor. Jesus está muito próximo de vocês. Jesus é o que melhor te conhece. E Ele quer resolver esse problema. Onde vamos comprar pão para todo mundo? Senhor, como assim onde vamos comprar pão? É o Senhor que tem que fazer. É Jesus que tem que fazer. Nós não podemos fazer. Se não for Jesus, nós não podemos fazer. Quem é que tem que trabalhar? É Jesus. Se vocês tiverem esperança e fé no Senhor, Deus vai se alegrar de vocês. Ele não vai resolver um ou outro problema, mas resolvendo 1, 2 problemas. E assim o seu coração vai se aproximando de Deus. E assim, qualquer problema que seja, você vai poder ter paz e vai poder ter esperança em Deus. É assim que vocês vão poder receber a graça de Deus. Vocês acreditam nisso? Qualquer problema que seja, pessoal, não sejam como Felipe, não queiram resolver dentro do seu pensamento. Mas assim como André, chamem Jesus. E na hora ele levou 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E 5.000 pessoas comeram. E aquela grande felicidade, aquela grande glória. Nós também temos que receber esse mesmo coração de André.